Boa noite, pessoal, tudo bem? Dando continuidade às lives a respeito de gestão na área da saúde, hoje a gente vai falar de gestão na área odontológica, consultório odontológico. Como que essa gestão está acontecendo diante desse momento de pandemia, de Covid? Como é que os dentistas eles estão se reinventando diante dessa nova realidade, sendo que eles atuam numa área onde não tem como você fazer home office. Vou estar chamando aqui um grande amigo, já na área de odontologia e gestão de consultório odontológico já há 15 anos. Dr. Fabrício, eu vou chamar ele aqui e a gente já começa já o nosso papo. Olá, Dan. Tudo bem, Fabrício? Olá, tudo bem, Daniel? Boa tarde. Tudo bom? Conseguiu um horáriozinho aí no seu encaixe do seu dia, né? Sim, sim. Então, eu comecei a live dizendo que hoje a gente vai falar de gestão na área odontológica. Eu tenho falado aqui muito da área de gestão de hospital, né? Só que a Certo. gente também entende que na área odontológica muitas mudanças têm acontecido nesse período aí. E você, para mim, é um exemplo de renovação nesse tipo de momento, porque você conseguiu se adaptar muito rápido à situação e tem conseguido levar isso de uma forma assim com maestria. Eu queria que você falasse um pouco de você, e aí depois a gente já engrena, começando a falar sobre biossegurança, enfim. Então, Daniel, eu estou há alguns anos já na área, né, de odontologia, quase 10 anos nessa área, mas eu já venho na área da saúde há quase 20 anos, né? Eu sou técnico em enfermagem, trabalhei alguns anos em alguns hospitais de Goiânia como instrumentador cirúrgico, e aí depois nós passamos pela fisioterapia e depois, então, para a odontologia. E, e tem sido um desafio na odontologia, enquanto cirurgião dentista estava muito tranquilo, estava muito confortável. E aí a gente passou então para a parte da gestão, né? Fomos estudar, fomos fazer um MBA e para fazer a coisa então acontecer de uma forma diferente, então ser como uma empresa, gerir o negócio. E nessa época de pandemia também é um desafio para nós como dentista e também como gestor, porque uma coisa é você lidar com o seu próprio trabalho, é você gerenciar o seu consultório, e uma outra coisa é você gerenciar um serviço onde fazem parte um grupo de 15, 16 pessoas, né, prestando serviço, são 6 consultórios, e uma equipe grande de pessoas, né, para poder fazer essa gestão, para poder fazer a coisa acontecer, para poder orquestrar, para que saia tudo conforme pede-se o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, os órgãos competentes, conselhos regionais, Conselho Federal de Odontologia. Então, tem sido um desafio para a gente, né? Mas é gostoso fazer isso, é bom estar se descobrindo. Eu gosto, eu sou movido a desafio, né? Então, Sim. isso para mim tem sido prazeroso. Tem dia que é cansativo, exaustivo, né? Mas eu não posso deixar de citar que o desafio me excita muito, isso me motiva bastante a estar estudando, a estar buscando novas alternativas, da gente estar inserido aí nesse mercado e fazendo a odontologia acontecer da melhor forma possível. E antes da gente começar a falar sobre a biossegurança, eu tenho até uma curiosidade minha. Quando veio esse decreto fechando os estabelecimentos, que foi uma coisa tipo da noite para o dia, né? Vocês estavam com a agenda cheia, vocês tinham clientes já regulares. Como é que foi nesse primeiro momento assim esse impacto, tanto para você como para os clientes assim? Como é que foi isso? Daniel, foi uma surpresa para todos, né? De repente, da noite para o dia, nós tivemos que desmarcar todo mundo, os tratamentos tiveram que ser suspensos mesmo, de uma forma total. E aí nós continuamos atendendo de uma forma
reduzidíssima, menos de 10% da nossa capacidade de atendimento nos primeiros dias da pandemia, onde nós atendíamos só caso de extrema urgência. Da nossa equipe, que hoje gira em torno de 16 profissionais, onde 10 desses são cirurgiões dentistas na nossa equipe, somente 2 dentistas continuaram com os atendimentos, que seria, então, eu, que fiquei na parte da cirurgia, e uma outra colega que ficou na parte da endodontia, acessando canais de dentes, ou que seja pacientes que estavam com extrema dor, e eram procedimentos assim, só um paciente na clínica. Tipo, aquele momento, a clínica inteira era dele, assim, né? Estava tudo muito novo, ninguém sabia como agir, ninguém sabia a direção. Por mais que nós buscássemos informações nos órgãos competentes também, eles foram pegos de surpresa. Então, a ordem é: não atendam. Fechem, não atendam, não podem atender. Mas aí isso foi... As informações foram chegando, foram tendo normas para esses atendimentos. Então, passou-se mais um tempo, então voltamos com os atendimentos, pudemos sair somente daqueles atendimentos de urgência que nós ficamos fazendo por quase 30 dias, somente urgência mesmo. Então, assim, a gente atendia 2, 3 pacientes num dia, né? E era só mesmo nesses casos, era feito toda uma triagem por telefone, pela parte da equipe auxiliar, que tipo de dor, se não dava mesmo para esperar, se era um caso de extração, se era um caso, então, de acessar um canal, para saber qual profissional que ia ser acionado naquele caso. Dos 6 funcionários da administração, apenas um ficou na clínica para fazer essa triagem desses pacientes, para saber quem realmente iria ser atendido ou quem poderia protelar esse atendimento. Então, nesses primeiros dias, foram apenas esses atendimentos mesmo. Passada aquela fase mais crítica, esse período mais crítico da pandemia, que, na verdade, assim, a gente ainda está em plena pandemia, só que hoje nós já temos mais informações como conter, como nos prevenir disso. Então, passado esse susto, esse boom, então, até mesmo os governantes foram liberando, né? Foram saindo novas normativas dos conselhos e do poder público. Então, nós voltamos com os atendimentos eletivos. A princípio, não se pôde fazer, então, estética, mas nós já poderíamos, então, voltar com demais tipos de atendimento. Por exemplo, as restaurações, voltar a fazer os canais, voltar a atender os pacientes de uma forma normal, eu não diria, porque até hoje, né, como nós dissemos anteriormente, nós ainda estamos passando por essa pandemia e nós não estamos atendendo normal. E agora nós vamos citar isso, como está sendo feito esses atendimentos. Mas nós voltamos a atender procedimentos eletivos. Qual que é esses procedimentos eletivos? O paciente começou a dar continuidade ao tratamento. Ele estava fazendo uma prótese, então ele voltou a fazer a prótese. Ele estava fazendo um tratamento de restaurações, ele então reagendou e voltou. Mas assim, até hoje a minha agenda eu não consegui. Hoje mesmo, sábado, geralmente alguns sábados eu não atendo, outros sábados eu atendo até ali 11 horas, meio-dia. Hoje eu fui até às 15 horas, tentando ainda colocar essa agenda desses pacientes que foram remarcados nesses primeiros 30 dias. Quando nós voltamos, alguns dias, a gente tem atendido até mais tarde. Por quê? Porque não pode ter aglomeração na recepção. Então, por mais que a nossa clínica nós tenhamos lá capacidade para estar atendendo 6 pacientes ao mesmo tempo, nós não podemos, porque esses pacientes não podem estar na recepção esperando junto com outros pacientes. Então, nós tivemos que tirar cadeiras da recepção. A clínica teve que ser reestruturada para nós estarmos voltando a atender nesse tempo de pandemia. Então, já entrando um pouquinho aí, como que tem sido esses atendimentos hoje, né, Daniel? Normativas foram criadas de todos os lados. Conselhos
lançaram, regionais Elas lançou uma chegam a todo normativa, o momento. Conselho Federal veio com outra normativa, enfim, a gente reuniu alguns colegas que fazem parte da equipe então, o que nós vamos fazer? Primeiramente, reduzir ao máximo o número de atendimentos, isso é fato. Então, já foram tirados, assim, 50% das cadeiras da recepção. Foi criado um texto para o paciente. No ato da confirmação da consulta, a recepção já envia. Paciente, venha de máscara. Se possível, não traga acompanhante, só no caso de extrema necessidade. E informando que aqui na nossa clínica você vai ter álcool em gel em vários pontos da clínica. Nossos materiais estão sendo feitos a esterilização conforme manda os órgãos competentes. Uma grande sorte, talvez, que eu poderia dizer da odontologia, Daniel, que eu já passei por, posso dizer, 3 profissões da área da saúde. E a odontologia é uma profissão que mais se preocupa com a biossegurança. Então, para nós, cirurgiões dentistas, não teve muita novidade. Na verdade, nós aprendemos desde a nossa formação a atender todo e qualquer paciente como possível contaminado, seja lá de qualquer tipo de doença. Então, já existe todo um protocolo, óculos, máscara, gorro, luva, jaleco. Então, para nós não mudou muita coisa. A verdade é essa. O que mais mudou é tempo de espera de um paciente para outro. Por exemplo, como eu tenho uma agenda muito cheia, eu atendo em 2 consultórios. Né? Então, enquanto a minha equipe prepara um consultório, eu estou atendendo em outro. Terminei nesse, o outro já está pronto para eu iniciar um novo atendimento. Porque, para ficar mais fácil. Até para você não perder tempo, porque né? só para preparar esse consultório, Daniel, vai em média 20 minutos. Porque, assim, álcool 70% em toda a superfície. Cadeira odontológica tem que passar álcool em tudo. Tira... Você tem que se cuidar de novo. Passa Rolopac em tudo de novo. Passa álcool em 70 em cima de tudo. O paciente sentou na mesa do escritório, passa álcool também. O paciente não sentou, então tudo bem, não passa. Recepção, a gente não consegue manter mais um perfume. O perfume da clínica agora é álcool, porque a gente tem até um cheirinho característico na clínica. Nesses dias, impossível. Porque é o tempo todo auxiliar de limpeza passando. O paciente encostou numa maçaneta de porta, álcool. De olho, Encostou, álcool. Então, assim, e não dá para ser diferente. Precisa ser desse jeito. Agora, em termos de esterilização de material, paramentação, por exemplo, para nós, a paramentação, isso a gente já vê desde as primeiras aulas na faculdade, já é algo muito, muito enraizado na profissão odontologia, a questão do EPI, né? Então, inclusive, depois eu vou tocar muita novidade. Sim, mais para frente. O que mudou? Porque assim, acrescentou? Acrescentou. Assim, às vezes a gente fica parecendo um jaspio no consultório, porque assim, antes nós atendíamos, por exemplo, eu uso óculos, né, de grau. Daí eu coloco o meu óculos, coloco um óculos em cima desse. Ok. Aí vem com uma viseira plástica em cima. Certo? O que me dá maior agonia, para te falar a verdade. Porque eu ia até te perguntar, porque você fica muito próximo do cliente, né? Então, gente, é muito difícil. A necessidade... E assim, a caneta odontológica, ela solta muito aerosol, né? Então, assim, um dos cuidados a mais também que a gente traz é reduzir esses aerosóis, reduzindo a água que vai para essa caneta. Usar o mínimo possível de água, isso também é recomendações dos nossos conselhos, né? Tanto do Conselho Regional quanto do Conselho Federal. A redução dessa água para que esse aerosol que é jogado pela caneta, às vezes de uma forma até invisível para o ar, que ele se disperse menos ali e que
e que a gente não tenha menos risco de contaminação, vamos dizer assim. Então, por isso a viseira, né? Mas abaixo da viseira ainda tem um óculos de proteção, o óculos de grau e a máscara N95, né? Que não pode deixar de faltar. Mas, assim, ó, no início disso, foi bem complexo entender isso tudo. Porque algumas pessoas achavam que usar máscara cirúrgica adiantava. Outros achavam que usar máscara de proteção adiantava. Então, a máscara normal do nosso dia a dia funciona ou não funciona? Não, tem que ser a máscara fulana de tal. Não, tem que ser isso. Não, além da máscara, precisa de uma viseira. Não, mas além da viseira, ainda tem que ter um óculos de proteção por baixo. Então, até a gente chegar, adequar o protocolo correto, foi meio Foi muita complicado. leitura, né? E ainda assim, ainda tem um avental, porque assim, alguns profissionais ainda colocam jaleco, e por cima desse jaleco ainda vai um avental impermeável. Né? Então, aquilo assim, no consultório tem que estar 0 grau, porque tem a roupa, aí vem um Muito jaleco, calor. aí vem um avental impermeável de plástico. Então, assim, cara, é muita roupa. E aí existe um protocolo também, né, para poder desparamentar. Existe também um protocolo. Aí primeiro você tira a luva, depois você tira a viseira, depois você tira a máscara, a touca, né? E assim por diante, para evitar esse tipo de contaminação, o que é mais comum, a contaminação cruzada, tanto do profissional para o paciente, do paciente para o profissional, do profissional para o profissional e do paciente para o paciente. Então, assim, são diversas formas. E quando eu vejo a população, às vezes, com medo, porque assim, ainda hoje existem várias pessoas que ainda não retomaram os seus tratamentos. Sim. Por Tem muito. medo. Esse é um ponto que eu Sim, ia por tocar com medo. você. Como é que eles estão lidando com isso, esse medo, né? Porque ele sabe que ele vai chegar ali e ele está indo num local onde ele tem onde várias pessoas têm esse contato meio que invasivo, né? Você fica muito próximo. Eles não sabem como é que está a questão do consultório, eles só vão saber depois que, no momento que ele marca a consulta com você, você já dá essas prévias orientações, mas até ele chegar aí, ele ainda, mesmo munido de informações, é uma surpresa. Tipo, como é que tá? Como é que tá lá? Como é que eu vou fazer? Como é que o Fabrício está lidando com isso, né? É por isso até que eu trouxe você aqui para você poder falar sobre isso, porque eu sei que você é um estudioso na área e você procura fazer essas coisas muito certinhas, porque ainda é um medo muito grande, assim, de como é que eu vou fazer? Eu preciso dar continuidade no meu tratamento. E o meu tratamento é justamente na boca, na parte oronasal, onde eu tenho uma eliminação muito grande de partículas, de aerosol. E, ao mesmo tempo, eu posso respirar isso, né? Então, por isso que eu trouxe você poder comentar. E aí você falou da questão da paramentação e de ser já da área. Eu, sendo da área hospitalar, você já foi também da área hospitalar, existe é muito estranho isso, assim. Você já faz isso de uma forma muito natural, porque está linkado à sua profissão e você deu continuidade a isso. Mas você vê muito profissional da área da saúde, enfermagem, ou outros, que tipo, nossa, agora eu vou ter que me paramentrar, eu vou ter que colocar um avental, vou ter que colocar, nossa, não sei fazer, não sei. Existem certas técnicas que são meio padrões. Existe. E, infelizmente, Daniel, por mais que saiam normativas, por mais que existam toda uma técnica de como fazer, de como não fazer, ainda existe muita dúvida. Não só no nosso meio, mas na enfermagem, na nutrição, na fisioterapia, na medicina. Até mesmo esses profissionais que estão lidando com esses pacientes em hospitais, a gente tem contato com muitos desses profissionais que estão lidando aí frente a frente mesmo com a doença Covid, né? Prova disso é quantos profissionais da saúde estão sendo contaminados, né, com essa doença. Então, e isso justifica essa insegurança do paciente procurar o serviço hospitalar, o serviço odontológico,
as pessoas têm evitado, sim, de ir a hospitais, a clínicas, a menos que seja um caso de extrema necessidade. Eles têm preferido deixar para um momento mais oportuno, para um momento onde não vá oferecer risco, talvez, de contaminação pelo Covid, né? E eu não... É fácil de entender essa insegurança, é porque é uma doença que é muito fácil, o contágio é muito fácil o contágio, está em qualquer lugar, está em qualquer um. E uma das coisas que, uma regra número um, assim, para atendimento, eu acho que não só da odontologia, mas eu ouvi mais isso na odontologia do que em outro curso, atenda o seu paciente como possível contaminado. Isso, quando a gente tem isso em mente, Daniel, fica muito mais fácil de lidar com a situação. Porque quando eu tenho isso em mente, porque assim, por mais que eu tenha uma ficha de anamnese preenchida, por mais que o paciente escreveu ali o que ele tem, o que ele não tem, às vezes ele tem algo que nem ele mesmo sabe que ele Verdade. tem, certo? Então, eu preciso, e para o meu bem e para o bem do meu paciente, eu preciso atender a todos como possíveis contaminados. Se eu faço isso, o meu risco de contrair algum tipo de doença, seja Covid, seja uma hepatite, seja um HIV, no consultório, reduz consideravelmente. É claro que existem casos relatados em literatura de profissionais que contraíram essas doenças em âmbito profissional, mas a maior parte por negligência do profissional, quando isso ocorre. Então, nesse momento de pandemia, eu acho que a odontologia ainda teve essa grande vantagem, sabe? Porque a maioria dos dentistas, eles já são muito treinados nessa questão da biossegurança, né? Muito, muito treinados mesmo. Isso em qualquer curso de odontologia é muito cobrado, essa questão da biossegurança, dos EPIs. Os professores costumam cobrar muito isso nos cursos de graduação, de pós-graduação, essa questão de EPIs, da paramentação, do cuidado mesmo com a vida. Eu tenho observado justamente essa dúvida também relacionada muito à utilização do EPI. Apesar de que na área da saúde também tem acontecido muito isso, não só na área odontológica, assim, de uma chuva de normativas, uma chuva de portarias, né, da própria Secretaria de Saúde daqui de Goiânia. Inclusive, eu queria até perguntar para você, na área hospitalar aqui, a gente tem essa fiscalização deles de uma forma muito intensiva. Como é que é feita essa questão da Secretaria de Saúde daqui de Goiânia na atenção aos consultórios, né? Porque eles colocam muito na mídia, os hospitais, mas você sente que eles estão amparando vocês ou é mais uma questão, eles amparam o conselho e o conselho ampara vocês? Na questão de Existe, então, funcionamento, alguma coisa. Daniel, o Conselho de Odontologia, no meu ponto de vista, ampara bastante o profissional, né? Tanto que eles fizeram distribuição dessas máscaras faciais para alguns profissionais. Quem quis foi no conselho, pegou, quem não quis adquirir com recurso Ah, próprio. legal. Mas existe uma fiscalização por parte, sim, dos órgãos da prefeitura, né? Na minha clínica mesmo, eles estiveram lá uma vez, né? Não sei se é por causa de a gente estar num local que é mais evidenciado, mas eles tiveram, né? Foi bem naqueles dias quando baixou uma normativa que as clínicas poderiam abrir somente a partir das 11h30, se eu não me engano, que nós passamos, acho que 2 dias com essa normativa, foram tantas, e, enfim. E aí, num desses 2 dias, se eu não me engano, no primeiro dia, que era para abrir 11h30, eles estiveram lá, né? Já estava lá. Assim, e aí foi mais a critério educativo, né, para saber os tipos de tratamento que nós estávamos executando
Inclusive, eu estava fazendo uma cirurgia num paciente e eles aguardaram o término desse procedimento e conversaram comigo e tudo. Inclusive, tinha até um banner, que sempre fica um banner, que eu trabalho com harmonização, fica um banner lá na minha recepção falando de Botox. Aí eles, eu gostaria que você tirasse esse banner da recepção, porque nesses dias você não vai poder fazer mesmo esse procedimento. E aí eu gostaria que você tirasse, então, o banner, né? E eu fui lá, tirei o banner, mas aí eles falaram, e o procedimento que o doutor acabou de fazer, o que que é? Eu falei, foi uma cirurgia de extração de 4 sisos, né? O paciente estava sentindo dor já há alguns dias e essa noite passou muito mal e teve que realmente passar pelo procedimento. Aí, mas o senhor está fazendo botox? Falei, não, nesses dias não, a gente não está permitido, né? Enfim. Que estavam atuando mesmo. Mas assim, eu recebi a visita, sim, desses órgãos, sabe? Mas, Daniel, eu nesse dia realmente não, não gerou multa nem nada, foi mais a critério educativo mesmo. Mas eu tive relatos de colegas, tanto daqui da capital quanto do entorno, daqui de Goiânia, que não tiveram talvez a mesma sorte que eu de ter uma simples conversa, uma orientação, enfim, foram abordados de uma forma bem ostensiva, enfim, foram até teve uma situação de um deles que foi até pediram para encerrar, para fechar a clínica naquele momento, teve que pedir para os pacientes se retirarem, enfim. Aconteceu uma série de situações muito desagradáveis, sabe? Por nós não sabermos lidar com isso, pelas nossas autoridades também não saber lidar com essa situação. Acho que é um momento um tanto quanto confuso para todos nós, né? Acho que a gente está aprendendo a lidar com isso, a gente está precisando de se reinventar numa série de coisas, né? E prova disso é isso aqui que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Sim. Tentando talvez trazer um pouco de informação para algumas pessoas que se interessem, enfim. Mas as pessoas estão tendo que se inventar em todas as áreas, né? Estão tendo que se reinventar, estão tendo que fazer a mesma coisa de uma forma diferente. E acho que isso assusta um pouco, porque na verdade a gente não sabe até quando que nós vamos ter que fazer isso, né? A gente não sabe quando que isso realmente vai acabar e nós precisamos trabalhar e a vida precisa seguir, mas é tudo muito incerto, né? A verdade é essa, a gente precisa cuidar da saúde, a gente, na verdade, nós profissionais da área da saúde, nós estamos aqui para cuidar da saúde, então, assim, mas tem que ser realmente com muita cautela, e aí a gente esbarra numa questão muito difícil, porque às vezes na tentativa de devolver a saúde para o paciente, de repente eu posso estar trazendo um malefício para o meu paciente, então precisa ser tomada mesmo uma série de atitudes para modificar, né, o tipo de atendimento para dar para essas pessoas, né? Acredito que não só na minha área, em várias outras áreas as pessoas estão mudando o tipo de atender, o tipo de ver, o tipo de comprar, o tipo de consumir serviço. Está sendo tudo mudado e está sendo muito rápido, está sendo muito novo e a gente está tendo que se adequar da melhor maneira que pode e está sendo bem depressa as mudanças, né? Eu acho que a palavra do momento agora é... Tem muita gente que reclama disso, né? Gente, o momento está aí. A questão é se adaptar, é o que você falou, se adaptar. Você precisa pagar a conta, você tem as suas obrigações que você tem, as suas coisas que você precisa pagar, e você precisa trabalhar. E você trabalha justamente numa área de risco, aonde essa doença ela está batendo na sua porta o tempo inteiro. A sua sorte, como você falou, você já tem esse cuidado, claro que vocês redobraram. Não, tipo, a gente já tem esse cuidado, vou deixar para lá. Não, a gente sabe que vocês têm todo esse cuidado, toda essa questão. E algumas medidas que vieram, que estão vindo hoje em dia, elas acabam vindo para ficar, né? Igual você falou.
A questão de diminuição de cadeiras do consultório para ficar distanciamento. Nos hospitais está acontecendo a mesma coisa. E isso veio para ficar. Independente do Covid, quando a pandemia passar, seja o que for, essas situações acabaram que vieram para ficar. Você vê hoje muito balcão de atendimento em hospital, que antes não tinha, com aquela viseira de vidro na frente, isolando a pessoa que está ali na recepção, né? Alguns mercados já até fizeram isso. Hoje nos hospitais você tem isso de fato. Você chega, quem não tinha aquele vidro protetor, né, só com aquela bolinha no meio para poder falar, e mesmo assim com aquela bolinha eles estão isolando aquilo, quem não tem está tendo que colocar. Ah, a gente não tem dinheiro. Não tem jeito, tem que botar. Nem que seja uma coisa de acrílico mais barata para poder isolar. Até mesmo para o cliente que está chegando, ele vê que você tem esse cuidado. E ele se sente seguro. E aí eu queria até te perguntar, porque assim, você precisa fazer o atendimento. As pessoas precisam ir até aí. Eu estou te perguntando porque é uma coisa que eu já sei que você faz. Como é que você conseguiu se reinventar nisso? O contato com o cliente você já tinha, você intensificou. Mas como é que você colocou uma nova prática, vamos dizer assim, dentro da sua profissão enquanto gestor de clínica e também como cirurgião dentário, para você ficar mais próximo do cliente? Porque você acabou tendo que criar uma fidelidade a mais, né? Assim, você liga, você conversa, a indicação de um para o outro, ela continua acontecendo, mas é um tipo de trabalho que agora o serviço ele deixou de ser só técnico, né? A pessoa vai ao Sim. seu consultório porque ela sabe que o seu serviço é bom como um todo. Eu me sinto cuidado no seu consultório. Sim. Então, bacana, né, esse questionamento. Isso aí vem de encontro com duas questões que você colocou. Primeiro, Daniel, na verdade, a gente hoje não basta ser bom. A verdade é essa. Nós precisamos mostrar que nós somos bons. E aí, essa pandemia vem de encontrar isso. O meu paciente, quem não é visto, não é lembrado. Eu tive que me reinventar nessa forma. Eu sempre tive muita restrição com o uso das redes sociais, né? Eu nunca gostei de me expor nas redes sociais. Então, de um tempo, porque o Covid veio bem nisso. No final do ano, eu comecei a fazer um curso online, que é outra coisa que eu não acreditava muito, tá? Os meus cursos sempre foram presenciais e tudo. Eu também. E aí, no final do ano, eu resolvi comprar um curso de uma dentista que eu admiro muito. E ela batia na tecla rede social, rede social, rede social. Por quê? Nós, dentistas, nós acreditamos que nós podemos simplesmente ser bons dentistas, que nós não precisamos fazer marketing, que nós não precisamos fazer propaganda, mas isso mudou. Isso mudou, nós tivemos que colocar nossa carinha no computador, no telefone, ir lá gravar os nossos vídeos e falar com os nossos clientes, tá? Temos que trazer informações, temos que fazer vídeo, temos que estar lá. Está todo mundo hoje nas redes sociais, e com o dentista, com o médico, com o advogado, com o profissional liberal, de uma forma, como um todo, não é diferente. E essa dentista, que eu estou te dizendo que eu comprei o curso dela, me mostrou isso de uma forma muito simples, muito clara e muito objetiva. Então, de janeiro para cá, eu já estava começando a fazer um treinamento para começar a mudar minha concepção em relação a isso. Aí veio a pandemia. Aí Quer dizer, você de uma certa forma estava adiantado, né? Eu acho que em algum momento eu já estava, o meu pré-consciente já me contava que eu iria precisar daquilo, sabe? E aí, Mas então, isso é agora seu, eu mas tô eu acho meio que é seu. treinando, né? Ainda sou um neófito, mas eu tô tentando, né? Tenho feito alguns vídeos com os meus pacientes, gravo, coloco na lista de transmissão da clínica, tenho feito posts no meu próprio Instagram, faço pro Instagram da clínica, pro Facebook, e isso tem gerado um contato com os nossos clientes, né? Isso tem mantido esse contato, né? Realmente isso é importante, e os nossos clientes, eles contam para a gente
que isso é bom, que isso tem ajudado, e a gente tem buscado isso como uma das nossas alternativas, redes sociais. É só isso? Não, existem N outras coisas que a gente tenta fazer concomitantemente a essa ação. Mas isso a gente percebe que é bem rápido, que as pessoas... que as pessoas veem mais rápido, comentam mais rápido, né? Hoje, se a gente quer fazer uma ação na clínica, a gente pensa logo em comunicar isso na rede social. Acho que o mundo está aprendendo a se comunicar de uma forma diferente, né? Esses dias eu vi, parece que estava tendo até uma reunião entre amigos e tudo, como se fosse uma festa, cada um na sua casa, cada um no celular. Não tem jeito. Gente, incrível isso. É uma nova forma de fazer, né? A gente E, perdeu uma outra, e ainda gostaria de citar ainda uma outra coisa que você disse lá atrás, que eu gostaria de comentar também. Você falou que o cliente hoje, graças à internet, hoje as pessoas têm informação, Daniel. Hoje o cliente chega no consultório odontológico, ele já sabe o nome do dente, o número, o que ele tem que fazer. Ele vai falar, olha, doutor, eu vim aqui para fazer um canal no dente 36, eu tô com uma pulpite. Eles falam. Enfim, então o cliente, se ele não percebe, se ele chega no seu estabelecimento, seja ele qual for, e eu vou falar isso porque eu sou assim, se eu chego no estabelecimento e, principalmente nesse tempo, eu não vejo o mínimo do cuidado com aquilo, eu não quero ficar. Eu também não. Se eu vejo que a pessoa está desprezando total, se eu vejo alguém ali no caixa que não está da forma que deveria estar, ou atendendo da forma que não deveria estar atendendo, ou sem o uso de máscara, quando nós somos obrigados. Hoje nós somos obrigados, né? Existe normativa para isso, sujeita a multa se a gente não cumprir. Então é uma obrigação, né? Enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto... enfim, nós precisamos estar de máscara. Se eu chego num lugar e a pessoa não está, eu não vou comprar lá. Eu não vou, eu tenho opção de escolha, eu vou para o outro, sabe? Mas só por isso? Não, não é só por isso, porque aquilo ali, aquela pequena ação me diz muito daquela pessoa, sabe? Tem muita coisa por trás, Tem muita coisa por trás daquilo, não é só aquilo. Então, assim, ó, se aquilo ali ele está ignorando, o que ele está fazendo lá que eu nem estou vendo? Eu penso imagina, isso, entendeu? os instrumentais, Então, todo o material. Da mesma forma, eu acredito que o meu cliente, ele vai chegar na minha recepção, se ele encontra um recepcionista da minha clínica sem o uso de uma máscara, por exemplo, logo eu dou todo o direito para ele de imaginar, talvez até que o meu material não é esterilizado. Sim. Porque se eu estou ignorando até o uso de uma máscara por parte de uma recepção, quem que garante que o meu material está sendo lavado, esterilizado, que os consultórios estão sendo limpos, que as coisas estão sendo trocadas da forma que deve ser? Sim. Compreende, Daniel? Então, assim, ó, você citou isso lá atrás, do cliente hoje, graças à internet, as pessoas hoje têm muita informação. E nesse tempo de Covid, por mais que tenha algumas pessoas que ignorem, mas a grande maioria não ignora e as pessoas viram as costas e vão embora se você não estiver adequadamente preparado para atender. E, assim, isso... no meu consultório, um dia desse, porque assim, eu tento manter um contato muito próximo com o meu cliente, com o meu paciente, eu tento manter um contato muito próximo. Na minha clínica tem o meu telefone pessoal pregado lá. Para qualquer um me ligar, qualquer hora, qualquer motivo, tá lá assim, ó, sugestão, dúvida, reclamação, me ligue, Fabrício, meu número. Sabe? Então, e é o meu número pessoal mesmo, não é outra pessoa que atende, não, é eu, tá? É o meu número pessoal. Então, às vezes, sabe o que acontece? Tô lá atendendo, meu telefone tá tocando, sabe quem que é? É um paciente que tá lá na recepção e que chegou 2 pessoas ao mesmo tempo. Fala, doutor, pelo amor de Deus, eu tô aqui na recepção, chegou mais 2 pessoas aqui, me chama.
Entendeu? E se eu não chamar, e se não der um jeito de organizar aquela situação, sabe o que acontece? Vai embora. Vai embora. Uhum. Ontem aconteceu uma situação dessa. A paciente do horário chegou antes do horário. E ainda tem isso. A gente também, naquela cartinha que eu te falei que nós elaboramos, nós pedimos, não chegue antes, não chegue depois, chegue no horário, né? Para evitar Justamente. aglomeração. Mas, infelizmente, tem gente que está em trânsito entre uma coisa e outra e eles não vão ficar na rua esperando, eles vão. Logicamente. E aí, então, tinha uma senhora esperando para o horário dela, que seria o próximo. E aí, então, a outra senhora, com a mãe, chegou. A que estava esperando primeiro, que seria o primeiro horário dela, a outra chegou com 1 hora de antecedência. Nossa! O celularzinho dela me ligou, falou, ó, tô aqui na sua recepção, me chama porque nós estamos em 3 pessoas. Entendeu? E estavam todo mundo de máscara. Então... Mas isso que eu acho legal, assim, por isso que eu chamei você, porque assim, eu acho legal porque você não é só um cirurgião dentista, você não é só um estudioso da área, você tem a preocupação com pessoas, da imagem, de como isso reflete dentro da sua clínica e de como isso reflete nos pacientes. Porque tem muito dentista aí, você sabe mais do que eu, porque você tem mais colegas nessa área, eu tenho 1 ou 2 ou 3. Onde você vê que tem dentistas que eles estão preocupados com a parte técnica, paramentação, cuidado, tudo isso. Agora, se tem 2 ou 3 na recepção, gente, resolvam isso vocês lá, eu não tenho nada a ver com isso, não. É verdade. Mas é que você tem toda a sua preocupação, ela é toda holística. Você está preocupado com o horário lá de fora, daqui de dentro, como é que a coisa vai acontecer, como é que vai deixar acontecer, eu vou conseguir atender todo mundo sem ter muita gente na recepção. E aí, isso que eu acho legal, porque às vezes muita gente fica só na teoria, né? Você tem que atender 5 pessoas na recepção, coloca cada um com horário espaçado, tudo bem. Tá. E esses imprevistos aí que acontecem? A pessoa chegou 1 hora antes, você vai deixar ela no meio da rua? Não, ela tem que entrar, ela é sua cliente, como é que você faz? Aí é no momento que a gente usa da nossa criatividade, a gente pega a pessoa, coloca num outro consultório que está vazio, a gente criamos outros ambientes para recepcionar, né? Por exemplo, na minha clínica nós temos 2 recepções. O meu consultório tem uma recepção só para os meus pacientes, né? Então, assim, acabou que nesse tempo de pandemia, a gente teve que unificar tudo para poder melhor dividir, sabe? Então, assim, tiramos algumas cadeiras da recepção e colocamos em alguns corredores. Então, chegou um casal, chegou uma mãe com um filho, a gente leva para um outro ambiente, fala agora a senhora aguarda aqui no seu horário, principalmente quando chega muito tempo antes, a gente já procura tirar logo da recepção e direcionar para uma outra parte da clínica, porque o outro paciente do horário vai chegar. Né? Então, mas mesmo assim, Daniel, não é fácil, às vezes, cara, todo dia é um desafio novo, sabe? Porque assim, a rotina de gestor você pode falar melhor que eu, já é um desafio, já é uma novidade, já é cada dia uma coisa, né? Mas nesse tempo ainda, né, que tudo é muito novo, que todo dia é uma novidade, o desafio é bem maior. O desafio para o gestor é bem maior. Para o dentista é grande, né? Existe um medo da contaminação, um medo disso e tal, mas para o gestor, porque assim, às vezes isso me encanta nessa área da gestão. Por isso eu fui fazer MBA, por isso eu quis entender mais dessa área de gestão. Um exemplo, eu estava numa zona muito confortável como cirurgião dentista, né? Eu sou especialista em ortodontia, depois eu fiz cirurgia, agora estou fazendo harmonização. Estava muito confortável. Isso não me tirava da minha zona de conforto. Eu estudei, eu me preparei para isso. Agora, quando me passava para fazer uma contratação, para fazer uma escala de dentista, para saber como que eu ia contratar, como que eu ia pagar, como que eu ia demitir, como que... Cara do céu, eu ficava perdido, porque dentista não aprende a fazer isso. Dentista não aprende, dentista aprende a arrumar dente. E aí,
Nesse tempo, eu tô tendo que colocar tudo que eu sei e até o que eu não sei em prática, entendeu? Para poder a coisa funcionar. Porque assim, eu tive funcionários afastados, eu tive funcionário com carga reduzida, eu tive dentistas afastados, eu tive dentista que até hoje não voltou, né? Eu tô com ainda minha equipe não voltou total. Eu ainda tô com tinha uma de férias, agora ela saiu de licença maternidade, das dentistas ainda falta voltar uma. Mas, assim, à medida que não tem ainda demanda para trazer todo o quadro. Então, porque nós estamos trabalhando com horários, com os horários mais espaçados. Então, não Sim. tem condição de estar atendendo todo mundo. Então, não tem condição de estar trazendo a equipe toda, infelizmente, né? Quer Então, dizer, e isso a tudo clínica são precisa funcionar, desafios que a né? gente vai aprendendo, tentando superar no dia a dia, né? Aí você tem que olhar ter a visão para poder não prejudicar ninguém, para tentar acolher o máximo de pessoas possíveis e nem sempre isso é possível, né? Porque eu, como dentista, eu precisava o quê? Olhar o lado do meu paciente. Mas como gestor, eu preciso ver o lado de todos os pacientes, não só dos meus, mas dos meus colegas. Eu preciso ver o lado de todos os colegas, mas também dos funcionários da clínica, enfim. E aí, conciliar isso tudo e mais o Covid-19 tem sido um desafio. Mas é bom, não é ruim. Não, e assim, essa conversa que a gente está tendo é interessante, que inclusive amanhã eu vou estar conversando com uma enfermeira falando justamente sobre essa questão, porque é muito fácil dizer. Ah, você cria escalas diferentes de trabalho para os seus colegas. Ah, um chega às 8, outro chega às 9, tá, você tem 10 funcionários. 5 se contaminaram da noite para o dia, você tem só 5. E aí? Você tem que fazer a clínica funcionar, você tem que fazer o hospital funcionar. A coisa não pode parar, aí você acaba se articulando. Você tem pacientes, aí já começa, fica, liga para a agenda, desmarca, vê quem pode, quem não pode. Aí vem todo um lado de gestão. Então, assim, é por isso que eu já vou até rasgar aqui uma seda um pouco, assim, admiro demais o seu trabalho, admiro demais você. Você tem essa visão muito show, coisa que eu sinto muita falta em gestores de várias outras áreas da saúde. E porque você trata a clínica como se fosse justamente um local de acolhimento. Você acolhe o cliente, você quer saber que ele está entrando, está sendo cuidado e está saindo, e que ele. E eu conheço você. Nesse momento, eu sei que você não está com um olhar comercial. Você está com um olhar de olhar na pessoa. Você quer saber se ela está saindo bem e se ela vai falar se o seu trabalho está bem ou não. Claro que isso reflete no seu comercial. Mas eu sei que a sua preocupação é na pessoa. E eu acho que é isso que as pessoas estão confundindo um pouco. A gente precisa ganhar dinheiro? Precisa. Precisa divulgar o trabalho? Precisa. Mas a gente está lidando é com gente. Verdade, Né? Daniel. Verdade, cara. Acho que isso aí tem que ser o princípio de tudo, né? Se a gente faz um bom trabalho, vai vir esse reconhecimento. Isso aí não tem como, né? E o contrário também é verdade. Se a gente foca, parece que é bem engraçado, inclusive, isso, porque eu vejo algumas pessoas, não são só dentistas, mas algumas pessoas com um anseio muito grande pelo dinheiro, pelo lado financeiro, desenvolvimento do lado financeiro muito rápido. E parece que quanto mais existe esse anseio, mais ele demora, né? E quando a gente começa a se desenvolver como profissional, tentar buscar o aprimoramento, o aperfeiçoamento para cada vez o seu trabalho seja prestado de uma forma melhor, e eu tenho comigo que eu vou fazer o melhor que eu posso, até eu ter condição para fazer melhor ainda, né? Porque não há nada que seja tão bom que não tenha condições de melhorar. Eu tenho isso muito comigo, sabe? E quando a gente tem isso em mente, cara, não tem como, sabe? Ninguém segura, o sucesso vai vir, o reconhecimento, a grana vai vir, vai acontecer tudo no tempo certo, no tempo oportuno. Eu acho que o contrário disso é quando eu tento primeiro ganhar grana para depois fazer bem feito, talvez, né? Aí acho que demora um pouco mais isso acontecer, né? Mas eu me preocupo mesmo, cara, com essa questão do ser humano, sabe?
do que está ficando realmente, qual é a marca que eu estou deixando com alguém, o que eu estou somando na vida. E isso não é só na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Eu sou esse cara que eu tento, as pessoas que se aproximam de mim, os meus amigos que me conhecem, se eu não puder somar na vida da pessoa, eu prefiro não fazer nada. Se eu estou perto de alguém, eu quero somar. E na minha vida profissional não poderia ser diferente. Eu quero fazer sempre alguma coisa para somar. Eu quero ser lembrado pelas pessoas como aquela pessoa que fez algo de bom por eles, sabe? Eu acho que isso é um princípio bem bacana para a gente ter como norte de vida, como, enfim, assim, como parâmetro mesmo para a gente seguir uma direção, sabe? Eu quero passar pela vida das pessoas e ser lembrado por essas pessoas como alguém que somou, né? Tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Eu tento fazer isso. Eu tenho trabalhado tanto a minha vida pessoal como a minha vida profissional para poder entregar o meu melhor para as pessoas. Aí eu percebo. Eu vou te fazer só, na verdade, não chega a ser uma pergunta, mas é só para saber como é que foi a sua realidade diante disso, para depois a gente encerrar, você falar da clínica Expodonto, é isso? Isso. Então, mas deixa eu só te perguntar uma coisa antes. Na área hospitalar, a gente sentiu uma dificuldade grande quando aconteceu isso tudo aí, com relação à questão de acesso aos materiais. Hoje já não. Graças a Deus e a nós, seres humanos, né? O material ele já não está tão escasso, mas também não está sobrando. Mas a gente já consegue dar atendimento aos clientes, todo mundo utilizando máscara, os pacientes quando necessário, os profissionais todos, né? E outros EPIs. Não tem acontecido a falta hoje. Você, quando começou isso tudo, você, como gestor de consultório, você também sentiu essa dificuldade de acesso a alguns materiais? Sim, sim. Inclusive, é como você disse, não está faltando, mas também não tem abundância, né? Eu não compro material odontológico em Goiânia já há muitos anos que a gente compra numa escala maior, então a gente busca fora, a gente compra em outros estados e até hoje está faltando máscara, por exemplo, né? A nossa sorte é porque a clínica faz compras grandes e a gente tem estoque antigo, né? Mas nós tivemos que fazer uma redução drástica no consumo, né, desses itens que estavam escassos no mercado, mas foi um período difícil, porque até pouco tempo, acho que até umas 2 semanas atrás, não se achavam máscaras para comprar fáceis e quando achava o preço estava assim, super faturado, né? O que acaba sendo um outro absurdo, né? Acho que não sei se isso é um privilégio só do nosso país, né? Porque é como aquele velho ditado, é chutar cachorro morto, né? Parece que no pior da situação as pessoas ainda tentam tirar proveito disso. Exato. Mas, por incrível que pareça, luvas e máscaras chegaram com preço assim, superfaturado, assim, muitas vezes mais do valor, né? Graças a Deus eu não tive que comprar nenhuma vez, sabe? Nenhuma vez. Eu fiz compras agora, acho que tem uma semana, minhas compras nem chegaram ainda, mas aí eu consegui comprar já com preço mais normalizado, mas na época mesmo da grande falta, eu sei que não tinha para nada, né? Goiânia mesmo não tinha máscara para vender em local algum. Verdade. Nem na farmácia e nem nas lojas especializadas para vender para o hospital, para clínicas. Eles também não tinham, né? Então, e eram itens que estavam graças a Deus que tá voltando ao normal e graças a Deus que eu consegui ter um estoque para me manter nesses 3 meses. Sempre precavido, né? E eram coisas que custavam centavos, você lembra? Uma máscara 10 centavos, gente. Sim, Máscara custava 11. Hoje ela já está 3 e tanto. Você comenta as coisas. E aí você pensa, um hospital ou clínica de odontologia, ou de dermatologia, enfim, clínicas envolvendo a parte da saúde, né? Que tem que usar máscara. E usa isso o tempo todo, Daniel. O tempo todo, para você ver.
máscara é uma coisa que você troca praticamente a todo cliente. Toda hora. E aí quem Então, tá vendo não tem noção. Você tá pegando não tem. 3, 4 reais Não, e jogando no lixo e colocando mais 4. Gente, entendeu? Então, é complexo. Ainda bem que veio aí, junto com a pandemia também, mais uma coisa que se reinventou, que talvez fique, né, bem provável, vários outros tipos de máscaras, né? Máscaras é. de pano, com filtro de coador de café, por exemplo, que são incríveis, né? E que são bem resistentes, né? Então, algumas pessoas fizeram umas máscaras de pano e colocaram uma aberturazinha para que você recorte aqueles filtros de papel, de café, recorte certinho e coloque ali. E daí, então, você vai trocando aquele filtro de tempo em tempo, né? Que foi uma ideia genial que eu vi, inclusive, na internet. Então, tem bastante pessoas fazendo isso. Eu acho que talvez isso também fique, né? Talvez mais uma das coisas que vai ficar aí pós-pandemia, como uma série de outras coisas também que eu acho que veio com a pandemia, que depois da pandemia vai ficar também. Eu acho que tem esse. Quem está com essa mentalidade de que é, esse movimento todo, né, a pandemia veio, e você tirar proveito disso na questão de, bom, agora eu vou ser mais cuidadoso com a minha saúde, vou ser mais cuidadoso com a saúde dos outros. Quem tiver esse tipo de pensamento, show, porque sem levar para paranoia, né? Mas assim, eu acho que isso veio também trazer essa necessidade da gente saber que a gente não tinha tanto, não digo na parte profissional, mas eu digo no dia a dia, a gente às vezes não tinha tanto esse cuidado, né? Chegou em casa, pegou na maçaneta, já vou fazendo as outras. Hoje já chego em casa, mesmo que eu, né, pego na maçaneta, já entro, já lavo a minha mão antes de pegar em qualquer outra coisa. Antes a gente ia no natural, a gente lavava a mão, mas depois a mão já tinha passado num monte de lugar, né? Mas Isso, assim, ó, tomara que fique alguns cuidados, mas não a paranoia, né? Porque o é, excesso de tudo não é legal, né? Porque eu tenho visto pessoas paranoicas também. tem, nossa. Ah, deixa eu te falar uma Tipo, coisa. daquelas pessoas que pegam no frasco de sabão, lavar as mãos, aí pensa, nossa, eu peguei no frasco, agora tem que lavar o frasco. Não sai mais Lava o dali, fica frasco. naquele looping. Pois é. Mas vai ficar muita coisa, Daniel. E tomara que ao passar dessa crise, tomara que nós não voltemos como nós éramos, sabe? Porque do jeito que estava, não estava bom. Um monte de coisa Deixa não eu, só estava. deixa eu só comentar uma coisa que uma amiga comentou uma coisa aqui, Ivonete, ela está perguntando, e lavar as compras? Estou sim, Ivonete. Quando chega, eu também estou É isso. higienizando as compras. Não estou deixando de fazer, não. Cara, É, eu lavei no início, sabe? No início eu lavei todas as compras. Confesso que nos últimos dias, apesar que eu faço pouquíssima compra, eu já muito pouca compra que eu faço, mas ultimamente eu ando mal borrifando um álcool, já passo um pano, porque nos primeiros dias eu lavava mesmo, colocava tudo embaixo da torneira, lavava, vinha com um álcool, limpava. Teve um dia que eu e uma amiga minha, nós fizemos compra, foi uma operação passar essas compras de fora do apartamento para dentro do apartamento. Nós gastamos, tipo assim, 1 hora para limpar essas compras. ela está de novo me zoando aqui. Ela está falando ovo por ovo. Ivonete, depois eu respondo, no outro momento. É, Fabrício, pegar esses últimos minutinhos para você poder falar da sua clínica, onde ela está situada, como é que as pessoas fazem para entrar em contato contigo. Vai no seu Instagram, que vai ter acesso depois, no direct, vai te entupir de perguntas. Pode falar. Ah, sim. Então, para quem está assistindo a gente, o meu arroba é dr Fabrício Pessoni, né? Se vocês tiverem feito alguma pergunta, eu estou sem óculos, eu não estou nem enxergando quem está escrevendo e quem não está aqui. Mas depois Tiveram várias eu pessoas que respondo, tá? E a minha clínica está no centro, já bem no finalzinho do centro, Daniel. Quase na Praça do Botafogo, na Avenida Anhanguera, né, no número 4335. Hoje a gente atende todos os públicos, criança, adultos, um público mais de idade. O nosso foco é ortodontia, implante, cirurgia e harmonização facial, né? E eu tenho focado muito na questão da harmonização, apesar que agora com a quarentena, a gente tem feito muito pouco.
quase não tem feito. Fizeram Mas você arrancar o banner, né? aham, fizeram. Mas, assim, as minhas especialidades, né? Faço muita cirurgia e muita harmonização. E o nosso foco é a ortodontia e harmonização e cirurgia. Mas a gente faz bastante lentes de contato, tem doutores maravilhosos que trabalham lá com a gente, parceiros mesmo que já estão há alguns anos lá com a gente. E a gente trabalha num ambiente muito familiar, sabe, Daniel? Graças a Deus eu tenho, assim, uma equipe muito engajada, a gente trabalha mesmo num ambiente muito familiar, sabe? Para mim é uma dádiva trabalhar com aquelas pessoas que eu trabalho. Eu, como gestor, às vezes fico estressado, mas é normal, ansioso, querendo ver que as coisas aconteçam logo, rápido e tudo, mas cada coisa é no seu tempo, né? E, mas é isso, né? Qualquer dúvida que alguém tiver ficado sobre a nossa fala ou